Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Chegou o momento final dessa carta espetacular, dessa história linda. Amor proibido? Mas por que proibido? Vamos ao complemento dessa história. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, quando eu entrei naquele ônibus em Monte Negro, eu era o que se pode chamar de fera ferida. Eu tinha muitas feridas ainda abertas. 1 ano e meio havia se passado desde a grande tragédia da minha vida, das perdas irreparáveis. O fim do meu sonho de amor. O índio, meu amado índio primo, o Josildo, acusava-nos pela morte da nossa própria filha, além dos outros, obviamente. Mas ele era a acusação mais contundente. E que culpa era essa? O nosso amor, o nosso próprio amor tão lindo, tão forte, tão verdadeiro, tão bonito, era ele o culpado. Sim, o amor que nos unia, um amor que nos unia antes, agora era o culpado. Afinal, eu, prima e irmã de Josildo, eu não podia ter me comprometido tão seriamente com ele assim. Mas também nem ele comigo. Não podíamos ter formado um casal. Então, nós éramos os culpados por aquela grande tragédia. Esse era o culpado. Eu, prima de Josildo, não podia ter me comprometido tão seriamente com ele assim. Não podíamos ter nos tornado marido e mulher, não podíamos ter tido filhos. Estava claro que a anemia falciforme que levava a nossa Júlia, que tinha levado a nossa Júlia, a minha Indinha, e que levara a ficar doente, tão doente. Depois ela acabou desenvolvendo a leucemia. Ficava claro que tudo isso tinha sido culpa nossa. E honestamente, nenhuma tristeza pôde se sobrepor a essa. A perda da nossa filha era monstruosa e irreparável. Sequer eu havia podido assistir o sepultamento dela. E isso tudo ajudava a piorar o que parecia não ter como ficar pior. Depois, a volta do Josildo. E foi uma volta tão estúpida. Quando deveríamos ter nos abraçado, um consolando ao outro, na hora em que se provaria o grande amor que nós tínhamos um pelo outro, nessa hora, vivemos o maior de todos os fracassos do nosso relacionamento. O chamado fracasso retumbante. Nos agredimos ao invés de confortarmos. Trocamos as mais duras acusações e no frigir dos ovos, o que se pode chamar de a maior de todas as ofensas e a maior de todas as acusações. E a maior delas foi quando Josildo generalizou a culpa, dizendo que nós éramos culpados. E como punição, deveríamos simplesmente seguir, cada um a sua própria estrada, sozinhos, isolados, justamente para que a cruz
se tornasse ainda mais pesada. Porque é muito pior quando essa perda é individualizada. Por um tempo, eu tinha resistido. Mas 1 ano e meio após, eu estava agora dentro do ônibus. O motorista que havia gritado enquanto estacionado ainda na rodoviária de Montenegro: "Tá todo mundo aí dentro!" Quer dizer, dentro do ônibus. "Falta alguém!" No fundo, aquele grito do motorista era uma maneira de transferir a responsabilidade que era dele para os passageiros. Ah, se eu pudesse também transferir a minha responsabilidade. Se eu pudesse também agir daquela forma num grito. Não, eu não podia. E o motorista consegue o seu intento quando aquele senhor quase que se levantou totalmente do assento em que estava e respondeu: "Pode tocar, motorista. Tá tudo certo. Não falta ninguém." Instantes depois, o motorista colocou o ônibus em movimento. E eu tive a certeza. Não faltava ninguém. Agora era comigo. Eu teria uma longa estrada pela frente. Saí sozinha. Não consultei ninguém da minha família, senão jamais eles teriam permitido que eu fizesse aquilo. Saí de Montenegro com destino a São Paulo. Mas a verdade é que eu precisava fazê-lo. Eu não era mais nenhuma menina. Eu tinha agora 31 anos, mas carregava comigo, em mim, apesar de tanta dor, um forte grau ainda de ingenuidade. Eu não conhecia nada em São Paulo. E era para lá que eu estava indo. Achava que seria difícil, sim, localizar o Josildo, mas não que fosse impossível. Essa possibilidade não passava pela minha cabeça. Desta impossibilidade, eu só fui ter certeza quando aquele imenso ônibus se fez menos do que grão de areia numa praia vastíssima. E imagina então a mim, eu que estava ainda dentro daquele ônibus, o tamanho que eu me senti. Olhei para uma cidade absurdamente grande. E agora? E agora, onde que eu vou encontrar o Josildo? Em que lugar, por onde que eu vou começar? Não, eu não tinha um endereço. Apenas uma coisa que eu tinha enfiado na minha cabeça: Hospital das Clínicas de São Paulo. Era lá que a minha amada Júlia tinha ficado internada. Era lá que alguém me forneceria algum tipo de informação sobre o Josildo. Parece loucura, mas deixa de sê-lo quando isso é tudo que se tem. Não, eu não tinha outro caminho, a não ser aquele. Então, da rodoviária, fui direto pro HC. Tudo gigantesco, tudo imenso, tudo muito grande. Mas eu fui como se quisesse visitar uma paciente que ali estivesse internada. Passei para a moça o nome de Júlia e o respectivo sobrenome. Minha filha, eu vim visitá-la. A senhora é mãe? É Júlia do quê? Nossa, eu estou procurando aqui. Deve haver algum engano, senhora. Eu não consigo encontrar ninguém com esse nome que ainda esteja internado aqui. Será que ela não teve alta, não? Eu insisti. Era ali que ela estava. Lógico que não estava. Lógico que a minha filha tinha falecido. Mas eu estava meio louca, sabe? Insisti. Era ali que a Júlia estava. Então vai ver que ela está em algum lugar destinado para criança com leucemia. Era a doença que disseram que ela tinha. Ela é minha filha. Eu preciso saber. Eu agi assim como louca. Eu agi assim como uma louca. Não havia resposta e nem podia. Tinha sido há 1 ano e meio atrás. A mulher que me atendia olhou para mim com os chamados olhos de amor. E quando você olha para alguém assim, com os chamados olhos de amor, isso faz toda a diferença.
Ela viu que minhas lágrimas eram sinceras e que brotavam do fundo da alma. E aquela moça se interessou por mim. E repito, isso faz toda a diferença. Ela não me viu como qualquer, mas acima de tudo, me viu como um ser humano que sofria e que precisava de ajuda. Me pediu que eu o aguardasse num reservado. Ela faria contato com uma amiga enfermeira responsável pelo setor. Essa pessoa viria conversar comigo. Fiquei ali, esperando. Fiquei esperando mais de 40 minutos. A enfermeira se apresentou. Eu me abri com ela. Falei de novo da minha filha, Júlia, o sobrenome, sua origem, Montenegro, Rondônia. Falei sobre a data da internação. A enfermeira me olhou assustada. Fazia 1 ano e meio. Mas ainda assim, ela fez a verificação. Era pedido da moça da recepção que me desse uma atenção especial. Mas um tempo se passa. Ela volta e entramos juntos, eu e ela, na sala onde tinha uma médica. E ela com essa médica, então, as duas me explicam o que eu já sabia. Mas sabe quando você precisa passar pelo processo de novo? Mãe, eu sou a doutora Eugênia. A sua menina, a Júlia, de fato, ela teve sim internada aqui, mas ela foi a óbito. Ela esteve aqui trazida pelo senhor Josildo, o pai dela, o seu marido deve ser, e responsável por ela. Mas eu creio que disso a senhora já sabia. Tudo tem limite, até a loucura. A verdade é essa. Sim, eu já sabia. Mas elas eram funcionárias da saúde e viram que alguma coisa errada havia comigo. Me perguntaram se eu me sentia bem. Desabei a chorar. Desabei a chorar porque eu precisava fazer isso, sabe? Ou eu iria explodir. Essa médica, doutora Eugênia, chamou um médico, seu amigo, da área de neuropsiquiatria. E ele me medicou, me senti melhor. A enfermeira me colocou ainda no soro. Dei entrada pela manhã no HC. E quando era de tarde, aquela moça, a primeira que me atendeu, a moça da recepção, ela veio ao meu encontro. Aquela primeira moça que me atendeu, ela veio ao meu encontro, sabe? A primeira moça. Aquela primeira moça, ela veio direto conversar comigo. Como é que você tá? É Lucila, né? Como é que você tá se sentindo? Eu tô bem. Eu tô bem. Mas alguma coisa naquela moça da recepção havia despertado nela o interesse dela por mim. Ela continuou ao meu lado e queria saber mais sobre a minha pessoa. E eu falei. Eu me abri com ela de uma forma que jamais havia feito antes. Fiquei então sabendo que o nome dela era Sônia. E ela soube me ouvir. Até que nós chegamos ao nome do meu marido, Josildo. Será que havia alguma pista sobre ele ali no hospital? Agora a Sônia sabia de tudo sobre mim. Se interessou em me ajudar. Nos documentos da internação da Júlia havia um endereço do responsável Josildo. Era uma pensão. Eu nada sabia sobre a cidade de São Paulo e nem dessa pensão. Então a Sônia se ofereceu e foi comigo até lá.
Já era quase noite quando nós chegamos e ouvimos da responsável pela pensão que Josildo havia sim se hospedado por lá, mas tinha sido há muito tempo, e a única referência sobre ele é que ele procedia de Montenegro, Rondônia. E agora? E agora? Para onde eu iria? Sônia me fez essa pergunta. E para onde você vai? E a resposta era aquela, a mais verdadeira possível. Ô Sônia, eu não tenho para onde ir. Eu não tenho para onde ir. Eu achei que eu fosse conseguir resolver, sabe, tudo assim com mais facilidade. Eu não tenho para onde ir. Sônia me ofereceu a sua casa. Quer ir para lá? Eu não prometo que você possa ficar muito tempo, mas pelo menos você passa essa noite lá. E depois tudo se vê. Agradeci. Sônia tinha um grande coração. Lógico que eu queria. Mais do que queria, eu precisava daquilo. Ao chegar na casa dela, fui surpreendida. Ela foi apanhar na casa da vizinha, da Sônia. Ela foi apanhar na casa da vizinha Júlia. Isso mesmo. Ela tinha uma filhinha chamada Júlia. Uma menininha encantadora de 2 anos de idade. Linda, linda. A criança me conquistou de cara. E eu passei a cuidar da menina no instante que a vi. Não forçava uma situação, mas foi algo natural em mim. Ela me havia dito que a criança tinha dificuldade de se alimentar, porque parecia não gostar de absolutamente nada. Então eu fui fazer uma sopinha de legumes, aquela que eu sabia e que eu tinha certeza que ficava uma delícia, porque eu mesmo provava. Júlia, a menininha da Sônia, de 2 anos, quando comeu da sopinha, ainda pediu mais. Ela disse que nunca tinha visto a filha comer tão bem assim. Minutos depois chegou o Juari, o marido da Sônia. Fui apresentada e senti que ele me recebeu também bem. Mas havia uma certa reserva, lógico. Eu era uma desconhecida naquele ambiente. Dormi lá, naquela noite. O casal disse, no dia seguinte, que havia conseguido dormir uma noite inteirinha, sem que a Júlia acordasse chorando com fome. Porque a menina não se alimentava bem e acordava muito durante a noite, obviamente que atrapalhando o sono deles. Sim, a Júlia tinha se alimentado bem e isso fazia toda a diferença. No dia seguinte, eu achei que acabaria minha estadia ali. Não que eu quisesse, de jeito nenhum, mas a Sônia já tinha feito a parte dela, havia feito tanto por mim. Foi uma noite salvadora. Só que, surpresa, a Sônia falou com a vizinha. Aquela senhora que olhava não só a Júlia, mas outras crianças. Eu descobri que a vizinha não olhava apenas a Júlia, a filha da Sônia, mas ao todo ela tomava conta de 4 crianças. Tudo com idade próxima uma da outra. 1 aninho e meio, 2, 3. E a minha vizinha, a vizinha da Sônia, na verdade ela vinha reclamando que não estava dando conta de todos aqueles cuidados. Foi quando ela me apresentou para a vizinha. E diante da excelente apresentação feita por ela, deu certo. Eu fiquei trabalhando com a vizinha ali. Me tornei babá, cuidadora de crianças. E não demorou muito tempo. Eu tinha conquistado a confiança de todos, trabalhando com muita honestidade. Fui incentivada e encaminhada pela Sônia a fazer o supletivo para eu terminar a colegial, porque nem isso eu havia feito. E eu estava com 31 anos. Depois, ela me fez entrar por um curso de enfermagem. Nesse meio tempo, eu conheci Tertuliano, o Terto. O Terto, ele era motorista na empresa que trabalhava o Juari, o marido da Sônia.
E eu e Tertuliano, nós acabamos nos envolvendo. Eu tinha agora 34 anos, quando eu trabalhava como enfermeira e quando eu decidi aceitar a proposta de Terto para vivermos juntos. Tinha sido informado, eu havia recebido a informação da minha família, lá de Rondônia, de que o Josildo já tinha dado um rumo na vida dele. Vivia noutra capital e com outra mulher. Então, era o fim daquela história. Eu teria que tocar a minha vida. Terto me completou, sabe? Um homem espetacular, maravilhoso. Eu e ele, nós fomos construindo um lar. Ele já tinha, na verdade, um menino, Ricardo, de um primeiro relacionamento, um filho. E depois eu acabei tendo com ele mais um menino, o Paolo. Era Ricardo e o Paolo. Mas eu não deixava de cuidar da filhinha da Sônia. Eu tinha um carinho, um amor pela Júlia. Ela representava um marco espetacular na minha vida aqui em São Paulo. A grande virada da minha vida começa exatamente assim. Uma vez formada, técnica em enfermagem. Primeiro foi assim, técnica em enfermeira, técnica em enfermagem. Eu comecei a trabalhar. Tendo uma melhor situação, acabei incentivado e fiz até a faculdade de enfermagem. E aí me tornei enfermeira mesmo. E comecei a trabalhar, inclusive naquele hospital onde eu havia batido e que havia sido referência na minha vida, no HC. Obviamente que teve o dedo da Sônia e de outras pessoas que eu já conhecia por lá, como a doutora Efigênia, por exemplo. Elas me ajudaram muito. E, obviamente que havia minha competência nisso, mas sem essa ajuda eu não teria conseguido, com certeza não teria conseguido. E assim, os anos correram, os anos passaram. Eu havia chegado aqui com 31 anos. E agora eu estava com 61. Foi quando o Tertuliano, meu companheiro, meu marido, acabou contraindo aquela doença terrível, CA. Ele acabou sendo acometido no pâncreas e o tumor era feroz, terrível. Dele, eu cuidei com amor e esmero até o último momento. Até que não deu mais. Ele não resistiu ao avançar da doença e sucumbiu diante dela. Veio a falecer. Fiquei viúvo. 30 anos depois, fiquei viúvo. 30 anos depois de eu ter chegado a São Paulo. O nosso casamento durou um pouquinho menos que isso, por volta de 26 anos. Mas 30 anos depois de eu ter chegado aqui, foi que ele faleceu. Chegamos a completar, eu e ele, eu e Tertuliano, o Terto, chegamos a completar bodas de prata. E nós tínhamos os nossos filhos, a nossa história. Foi de novo um momento delicado, difícil. Mas no sepultamento do Tertuliano, eu recebi o abraço carinhoso da Sônia, que havia sido a grande responsável por aquela virada, um anjo na minha vida. E na hora que ela me abraçou, eu retribuí o abraço e ela disse-me: você é uma vencedora, você é uma vitoriosa.
3 anos depois, eu ainda não havia me aposentado. Na minha idade agora, 64 anos. Ainda trabalhava na minha mesma função como enfermeira padrão agora. Eu havia evoluído muito. Eu havia melhorado bastante. Foi quando eu, estando no ambiente do hospital, eu vi quando uma colega chamou a outra, que estava próxima a mim. Eu estava inclusive num cargo já de chefia. Eu via uma chamando a outra. Você atendeu o paciente do 204? Não, é fratura de fêmur. Fratura de fêmur, né? Tá com tração. É que parece que ele tá com dor. Já foi ministrado o analgésico que o doutor deixou, mas vamos ter que tomar uma outra providência. Eu ouvi assim, uma conversando com a outra, e foi nesse ínterim que eu perguntei: do 204? Eu nem sabia que havia chegado aquele paciente. Na verdade, eu estava chegando para o meu horário de trabalho naquela hora. Chegou agora? Não faz muito tempo. Alguém me disse: Lucila, ele está tracionado só na cama, é fratura de fêmur. Fez a cirurgia, está com muita dor. Ah, ok. Deixa que eu vou lá. Quando eu cheguei à porta, quando o paciente entra faz pouco tempo, eles colocam assim um nome. Até para que haja um pouquinho mais de humanidade, a gente trate as pessoas pelo nome. E eu vi aquele nome incomum. O nome, eu não vou dizer que seja único, mas ele é incomum. Josildo. Josildo. Eu entrei no quarto. Ele gemia assim baixinho, sabe? Ai. Eu olhei e eu não tive dúvida. Josildo. Ele me olhou. Tô aplicando aqui no teu soro um analgésico. Isso vai passar. Ele ficou inquieto. Eu acho que ele se esqueceu, inclusive, que naquele momento ele sentia dor. Porque sabe quando a pessoa interrompe o gemido? Olha que não é comum isso de acontecer. Ele ficou pasmo. Ficou calado. E eu apliquei, juntei ao soro aquele analgésico numa dose mais cavalar, mas que me era permitido fazê-lo, especialmente depois da consulta que eu havia feito ao médico responsável. Aí eu olhei para ele e disse: vai passar. Ele olhou para mim e disse: não passa. Nunca passou. Não passa, nunca passou. Me belisca, porque eu acho que eu estou sonhando. Não é possível que seja você, Lucila. Eu estou tendo uma alucinação. Por favor, esclareça.
É uma alucinação que eu estou tendo? Eu coloquei a minha mão esquerda sobre as duas mãos que ele mantinha à altura do peito e disse: não é uma alucinação, Josildo. Sou eu, a Lucila. E você continua sendo o mesmo índio de sempre. Era impressionante. Mas eu não pude evitar aquele pranto sentido por aqueles anos todos de distância e de saudade. Era ele. Incrível que nós nos encontrávamos no hospital que eu sempre trabalhei em São Paulo, quando ele, na verdade, vivia noutra capital e distante. Vivia em Fortaleza, capital cearense, onde fora casado aquele tempo todo. Também estava viúvo. E o que lhe havia acontecido foi um acidente. Ele estava no interior de um carro quando houve uma colisão traseira e ele havia tido fraturas terríveis, especialmente na sua perna direita. Foi o reencontro mais emocionante daquele hospital, isso dito por todas as minhas colegas. Depois de tantos anos, eu voltava a me encontrar com o grande amor da minha vida. Meu amado Josildo, meu primo Josildo. Mas antes de meu primo, meu primeiro amor. E não foi o único, porque eu também amei o Tertuliano, homem que me honrou, que me deu sentido de uma família maravilhosa. Daquele momento para frente, nós não nos separamos mais. Na alta do Josildo, ele já ficou na minha casa. E foi ali que nós retomamos, sabe, a beleza e a grandeza do nosso amor. Formamos de novo um casal. Quando ninguém mais acreditava, nem eu, um milagre aconteceu. Então eu volto ao título dessa história: Amor Proibido. Mas por que proibido? Por quê? Se Deus havia decidido que nós deveríamos ficar juntos no começo e no fim, no meio, a separação. Separação necessária para que ele aprendesse, para que eu aprendesse. Talvez se tudo isso não tivesse acontecido, eu não tivesse descoberto as pessoas maravilhosas que eu descobri na minha vida, e tampouco ele, e também não teria descoberto uma profissão. Eu teria tido uma acomodação natural, como é natural acontecer na vida de tantos seres humanos. Valeu a pena, sabe? Valeu muito a pena. Ainda hoje, seguimos juntos. Estamos numa idade mais avançada agora. Afinal de contas,
20 anos já se passaram. Eu vou completar 84 agora, daqui a 2 meses. Ele tem 2 anos mais do que eu. Vivemos um pelo outro. Nos amamos de verdade, nos respeitamos de verdade. E tudo o que aconteceu entre mim e o Josildo foi único e tão somente para se tornar exemplo de que o amor, quando é para valer, ele se torna imortal. Amor proibido? Eu acho que não existe. Quando ele é sincero, quando ele é honesto, ele não existe. É assim que termina hoje a minha história. E como eu gostaria que você curtisse, desse o seu like aí na história. É tão importante que tenhamos os likes. Assim como é fundamental receber o teu comentário a partir de agora.